A matemática não precisa ser um calo no seu pé. O que a gente deve levar para o Enem? Eu me perguntava quando eu fiquei 8 anos afastado da escola e voltei a estudar para fazer a faculdade de medicina, o que eu precisava em matemática para o Enem. Tem muita gente que já está há mais de um ano, ou então está saindo do cursinho agora, está saindo do ensino médio e estuda tanta coisa que chega na hora às vezes nem precisa. Ou seja, estuda demais, né? Ou estuda pouco, não sabe o que deve ser levado de importante lá para o dia da prova. E se tem uma coisa que eu sempre fiz muito foi resolver provas antigas do Enem, pelo menos 10 anos, os 10 anos anteriores. Bom, a importância da base, né? Não faça conta. O Enem não quer candidatos que fiquem fazendo conta, horas e horas de conta. Eles querem candidatos competentes e habilidosos, ou seja, eles querem pessoas que façam o máximo de questões possíveis no menor tempo possível. Se você não tiver esses dois pré-requisitos, você vai demorar horas na prova, você vai dizer que não tem tempo suficiente para fazer a prova. E tem, gente, tem. Nos primeiros anos eu falava isso, eu sei disso. É, eu falava, poxa, não tem como resolver a prova de matemática, é muito pouco tempo. Só que depois, quando a gente estuda tanto, tanto, no caso agora eu fiz o meu quarto ano de Enem, eu vi a minha nítida evolução do primeiro ano para o quarto, que eu fazia a prova de matemática praticamente inteira, né? Eu poderia não conseguir resolver todas as questões, mas eu conseguia chegar até o final tranquilo, com folga, e ia para as questões difíceis que eu não sabia resolver depois no final, com o tempo que me sobrava. E isso você tira proveito não só em matemática, mas em ciência da natureza. Se você faz as questões de cálculo de física, química rápido, você ganha tempo para matemática. E outra, no dia da prova nós não temos calculadora. Então, uma coisa que eu fiz e que me ajudou muito foi abandonar a calculadora. No primeiro ano de cursinho que eu fiz, eu usava de vez em quando a calculadora, só que isso é um erro, é um tiro no pé, porque a gente perde agilidade, né, nos cálculos e nós perdemos a chance de treinar tabuada. Exatamente. Não é para a gente ficar escrevendo no papel 1 vezes 1, 7 vezes 8, 5 vezes 6 e ficar adivinhando. Não. É para a gente treinar isso na própria questão. Gente, quando vocês fazem tanto cálculo sem calculadora, vocês acabam decorando tabuadas. Tipo assim, sem intenção alguma, vocês já estão vendo. Quando vocês perceberem, vocês estão fazendo quanto é 12 vezes 12 assim, em um segundo, né? 5 vezes 9, 7 vezes 8. Você já sabe de tanto fazer repetir aquele cálculo. Uma dica que eu dou para vocês, muito importante. Eu tinha duas coisas que me auxiliavam muito nos meus estudos de revisão. O caderno de matemática. Eu comprei um caderno, né, de bem fininho, capa dura, né? Eu vou já mostrar uma foto para vocês. Em que eu fazia o resumo da matéria que eu via. Eu fazia o resumo de geometria de triângulos, por exemplo. Fazia resumo de geometria espacial, de combinatória, todas as formas. Botava lá no caderno, fazia um resumo. Quando eu quisesse, não lembrasse de alguma propriedade, alguma coisa assim, eu ia lá e dia o resumo. Esse caderno, ao longo do cronograma que você vai avançando de estudo, você vai enchendo de anotações do caderno, certo? E mensalmente, ou então a cada 15 dias, eu dava uma lida no caderno de resumo das fórmulas, para não esquecer mesmo. E as fórmulas, muitas vezes, elas ajudam você a ganhar tempo nas questões. E eu fazia uma pasta de resolução. Como é isso? Eu pegava, eu tirava o print, né? Ou então tirava foto das questões com aquele pulo do gato, sabe? E separava isso numa pasta do celular. Por que eu fazia isso? Porque além de você, quando bater o olho na questão, você já sabe como sair, elas te ensinam geralmente alguma método de fatoração, algum cálculo diferente que você pode usar em outras questões. Ou seja, eu pegava. Você acaba notando quando você faz, por exemplo, 10 anos de Enem, que existem padrões de questões. E eu pegava uma questão que segue esse padrão e armazenava nessa pasta. Então, dentro dessa pasta tinha vários padrões de questões de matemática, de todas as matérias. Então, é muito importante você armazenar questões que te dão aquela sacada que você não encontra tão fácil assim em algumas outras, entendeu? O que não é para armazenar nas pastas é questões que você erra por motivos de cálculo, matemática, eu errei conta, não armazene.
Isso não é motivo para armazenar na pasta. E questões fáceis e médias. Tente não armazenar esse tipo de questões. Agora, se for uma questão média com um pulo do gato, você pode armazenar. Se for uma questão difícil, é bom armazenar. Sabe por quê? Porque uma questão difícil, ela vai te exigir tanto o nível fácil, tanto o nível médio, certo? Então, se você acaba recordando parte do conteúdo vendo essas questões, isso é muito bom para te ajudar lá na frente. E as matérias avançadas de matemática, elas ajudam em outras áreas. Por exemplo, se você estudar equação do segundo grau e estudar cinemática, você pode fazer a mesclagem das duas. Por exemplo, lá em movimento oblíquo, aquilo ali é pura matemática, função do segundo grau. Né? Você pode mesclar tranquilamente as matérias geometria com estática. Você pode fazer isso, entendeu? Então, é muito importante você estudar matemática porque ela vai te dar agilidade e base para matéria de ciência da natureza. Logaritmo lá com a parte de pH de química, né? Então, é importante você ter uma base matemática muito bem consolidada para que você não sinta aquele peso, sabe, psicológico de que eu não consigo aprender, isso não é para mim. Não, na verdade o que você tem dificuldade é na sua base. Fortaleça a sua base que você vai conseguir seguir em frente. E eu uso no dia a dia, gente. Eu passei a usar a matemática no meu dia a dia como supermercados, principalmente. Hoje eu vejo aqueles produtos, né? Leve 5 litros desse produto por um preço X, embalagem super econômica. O que eu faço? Eu divido, né, o preço do produto pela quantidade de gramas ou de ml que vem e vejo quanto está custando cada ml ou cada grama daquele produto. E comparo com outro produto da mesma marca, só que de embalagem diferente, né, de volume menor ou maior, e vejo qual dos dois sai mais barato. Isso daí vai ajudar você até a economizar dinheiro e resolver muitos problemas que caem assim no Enem. O Enem adora esse tipo de questão. Uma curiosidade que eu gostaria de contar para vocês aqui é. Não. O caderno de matemática que eu prometi mostrar para vocês, para eu uso o aplicativo Scanner. Esse aplicativo ele faz isso, olha. Você tira a foto com seu celular e ele, além de escanear as suas anotações, ele melhora a imagem, dá uma clareada, ele realça a cor das suas anotações. Faça um experimento com esse aplicativo, ele é muito bom. E por que, que eu gostava muito dele? Porque eu podia escanear todo, tirar foto de todo o meu resumo e transformar isso em um único PDF. Eu tenho todo o meu caderno de matemática em um único PDF e eu podia levar ele para qualquer lugar. Se eu saísse, por exemplo, no banco, no supermercado, em, sei lá, qualquer outro lugar, eu poderia estar estudando ali, gente, poderia estar revisando, estivesse na casa de outra pessoa, sabe? Então, todo o tempo é útil que a gente poder aproveitar para estudar e a tecnologia sempre está a nosso favor. Então, eu usava isso não só para matemática, mas para todas as outras matérias também. Eu tenho o meu caderno de química orgânica, que eu fiz todo o resumo da química orgânica e transformei isso em um único PDF também. Então, fica essa dica. Propriedades importantes. Eu não vou aqui perder o tempo de vocês, nem encher de linguiça. Eu vou mostrar algumas propriedades que a maioria dos professores não costuma ressaltar e que são propriedades que vocês vão realmente usar no Enem e que você, como posso te dizer, pode acabar ganhando agilidade nas questões porque você vai cortar equações, vai cortar números de uma maneira simplificada. E isso é uma coisa que não me contaram quando eu voltei a estudar para o Enem e que talvez muitas pessoas ainda se sintam perdidas sobre o que eu realmente devo decorar, o que eu realmente eu devo aprender, o que vai realmente me ajudar no Enem. Então, de tanto resolver as provas antigas do Enem, eu vi o que você realmente tem que decorar sem precisar ficar lotando a sua mente com coisas desnecessárias. A primeira é o agrupamento, né? Eu não vou ensinar para vocês a metodologia. O que vocês podem perceber aqui é que antes da primeira seta você tem uma equação grande, né, com a variável n, e onde está pintado em amarelo é a parte intermediária da propriedade e em azul é como ficaria se você conseguisse fazer esse agrupamento. Né? No caso assim, eu botei o desenvolvimento de como você poderia fazer essa equação em 3 passos. Aqui eu usei a evidência, né? Se você vê em amarelo ali o n mais 1, eu botei em evidência e depois eu apliquei novamente a evidência para transformar no que está pintado em azul.
Então, se você tiver esse manejo, você pode, por exemplo, se tivesse essa parte azul em uma fração, você poderia cortar com algum outro termo que fosse igual embaixo, já que são dois termos que estão se multiplicando. Outro é a fatoração, né? Você pode transformar essa equação de segundo grau igual a como está em azul, né? Se você, claro, é muito importante, eu botei até em amarelo, que o A da equação tem que ser igual a 1 para você conseguir fazer isso. Porque aí vai ficar só dois parênteses se multiplicando, ou seja, outra coisa que você pode aplicar quando tiver frações e que você vai poder aí estar cortando e ganhando agilidade nas questões. O trinômio do quadrado perfeito também é outro, entendeu? Não se preocupe, gente, que como você pode fazer todas essas propriedades, tem vários vídeos no YouTube. Eu não estou aqui para ensinar conteúdo. Eu estou só aqui para apontar o que vocês devem buscar no estudo de vocês para que vocês consigam sair das questões mais rápido ou então cortar números para que vocês não façam cálculos desnecessários. Se vocês tiverem essas técnicas em mente, vocês vão conseguir economizar muito tempo nas questões. E outra coisa, produtos notáveis. Estes aqui são muito importantes. Só que eu quero destacar alguns aqui que você tem que saber. Os outros, se você lembrar ou não, tanto faz. Eu ainda não vi no Enem ser cobrado, mas eu vou destacar aqui para vocês. São esses quatro aqui. Você tem que saber esses quatro. Eu acho que você pode, como eu falei, vou repetir novamente. Você pode transformar em coisas que você pode cortar em frações, você pode economizar cálculo. Então, dê uma atenção para esses que estão marcados com uma estrela, tá? E o resto que, se vocês lembrarem ou não, você tanto faz. Ainda não vi ser cobrado no Enem. Geratriz periódica. Se você ver como transforma um número de geratriz periódica em uma fração, você vai ver a volta ao mundo que às vezes é preciso dar. Despende muito tempo e eu vou mostrar uma maneira rápida para vocês fazerem isso. Por exemplo, vocês já viram um número assim, que é 0,222 pontinho, pontinho, pontinho. Esses pontos querem dizer que o número está se repetindo ao infinito. Então, se vocês pegarem o número que está depois da vírgula, que está se repetindo, é só ele que está se repetindo, então você vai botar um 9 só. Vamos ver o outro padrão, por exemplo, 0,25, 25, 25, 3 pontinhos. Não é o 25 que está se repetindo, certo? Mas quantos algarismos estão se repetindo? O 2 e o 5, né? Então você vai pegar o 25 e botar sobre 99. Outro padrão, você pode desmembrar um número. Você pega um 1, né? E soma com o número que estaria se repetindo infinitamente. Transforma o 10 em fração, né? 10 sobre 99, igual como foi feito no exemplo 2. E faz esse cálculo aí, eu apliquei a regra do número misto e transforma aí em 109, sobre 99, que é outra fração. E esse aqui, no caso, seria o último exemplo. Você vai pegar o número e vai dividir por 10. E vai sobrar em cima só o 0,96, 96 se repete. Transforma ele em fração e mantendo ele sobre 10. E depois multiplica a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que vai dar esse número no final, que seria 96 sobre 990. Esse, no caso, seria um jeito rápido de transformar a geratriz em fração. Mas se vocês forem pesquisar uma aula de como faz o processo, vocês vão ver que demora muito. Então, eu tentei mostrar aqui uma maneira rápida de você transformar isso em fração em segundos, economizando tempo nos estudos. Uma ferramenta que eu utilizo muito é o Symbolab. O Symbolab ele é uma ferramenta que você pode escrever ali a equação, né? Seja do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, qualquer função. Você escreve e já plota o gráfico para vocês. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Quantas e quantas vezes vocês desenvolvem uma questão que ela te cobra ela te cobra uma função, só que ela não te dá o gráfico. Então, para você não perder tempo calculando, desenhando no papel, você só escreve aqui, olha, isso aqui, beleza, já posso pular para outra questão. Porque se você for parar para desenhar gráfico no papel, gente, às vezes nós perdemos muito tempo. Então, esse é uma maneira que você vai economizar tempo estudando matemática.
Eu recomendo muito, eu usei muito. Ou então, às vezes, você pega uma equação, né? Você quer treinar no papel e quer confirmar se você desenhou correto. E aí você só escrever aqui a função e já joga para você aqui o gráfico. E tem tanto no computador quanto em aplicativo para celular. É o Symbolab. Outro programa também que eu uso e professores usam muito. GeoGebra faz a mesma coisa também. Aí fica a critério de gosto. Eu gostaria de mostrar esses dois para vocês, para que vocês possam aproveitar o máximo possível o aprendizado das questões. Às vezes a questão não exige que você desenhe o gráfico, mas é você quer ver como fica o gráfico daquela equação. E aí você só escreve aqui rápido, entendeu? E acabou. Ademais, meu muito obrigado se eu ajudei vocês em alguma coisa. Eu espero ter sido útil aqui para vocês e que são questionamentos que eu me fiz muito quando eu comecei a estudar e que não tinha ninguém para me orientar. Então eu trago esse conteúdo aqui para ajudar pessoas, pessoas que às vezes não têm condições de pagar um cursinho, tanto digital quanto presencial. Então, mandem para todas as pessoas que vocês veem que precisam de ajuda, assim, de dicas de matemática, e eu vou estar postando aqui sempre conteúdos novos que possam ajudar vocês nos estudos, para que vocês consigam ser estudantes competentes e habilidosos. Eu agradeço do meu coração e nós vemos no próximo vídeo. Até mais.